você quer ver? Bom dia, bom dia. Nós estamos aqui no acampamento dos homens. Ali a Olha, galera aqui, tá ajeitando aqui para o café da manhã, ó. Ali o pessoal ali chegando. Acordamos agora há pouco. poxa, aí é novidade para mim, ainda não tinha visto aí, ó, os E, homens se reunindo no café da manhã para assistir o nosso encontro de homens. Que bênção, que legal, Edilson. Parabéns aí pela iniciativa. Vocês estão num encontro de homens, é isso? isso, num acampamento. Um acampamento de homens. Que Né? legal. Um retiro, né? Um retiro de homens. Que bacana. É isso aí, gente. São essas iniciativas que nós estamos vendo aí acontecendo aí nas nossas igrejas, né? Isso realmente nos deixa muito felizes de ver que esse ministério ele está crescendo e se desenvolvendo. Deus seja louvado. Ô, Meus Edilson, amigos, só um pouquinho, Etilibre. Qual que é o povo ali, pelo que eu vi, é o pessoal de Petrópolis, da igreja? Sim, aqui tem o pessoal da Petrópolis, tem o pessoal, alguns irmãos de Porto Alegre, tem de Taquara, tem aqui de São Francisco, né? Nós estamos aqui no sítio da Igreja da Sete. que legal. Parabéns aí pela iniciativa. Deus abençoe vocês aí nesse encontro. O irmão aqui, ele é de Porto Alegre, né? De Porto Alegre. Está acampando com a gente aqui também. Aí o Roger da Petrópolis, entendeu? Que Tá lá, legal. tá acampando hoje aqui. Legal, Edilson. Parabéns aí pela iniciativa e que Deus abençoe vocês aí nesse retiro de homens aí, tá? Temos E já gente do Brasil né? inteiro aí, né, Etilibre? Oi? Temos gente do Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro. Brasília, Tem gente da Bahia, tem gente da Rio Grande do Sul, tem gente de Brasília, tem gente de tudo que é lugar aqui, até de Foz do Iguaçu, Levão, tem gente. Gente, eu queria iniciar aqui o nosso encontro. Nós sempre iniciamos com uma oração intercessora. Esse é o momento de você colocar no seu coração aí o nome da sua família, tá? Sua esposa, seus filhos. Nós oramos aqui não apenas por proteção, não apenas por bênçãos, nós oramos para que os nossos lares eles possam se tornar centros de influência e salvação. Lá, quando nós vemos o chamado de Abraão, nós vemos que Abraão foi chamado para abençoar as famílias da terra. Então, esse é o plano A de Deus para abençoar e para evangelizar a humanidade, né? Famílias. Famílias bem ordenadas, bem disciplinadas. E hoje nós temos a alegria de ter aqui o pastor Wallace, ele é departamental do Lar e Família da Divisão Sul-Americana. Então, hoje realmente está sendo um grande privilégio para esse grupo aqui. Nós já recebemos inúmeros pastores abençoados, mas desde já, viu, pastor Wallace, a gente está muito feliz de você ter aceito o convite para estar conosco aí, e a gente fica muito feliz por esse privilégio. Amigos, eu quero pedir nesse momento que você feche os seus olhos, nós vamos ter uma palavra de oração e vamos iniciar com o nosso estudo. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus? Santo e eterno Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, como homens, como líderes espirituais que foram instituídos para cuidar de um pequeno rebanho, que talvez nesse momento esse rebanho esteja dormindo, seguro, protegido nos seus quartos, mas nós já estamos despertos e estamos aqui, Senhor, para colocar a nossa esposa e os nossos filhos no teu altar. Amém. O Senhor sabe, Pai, quais são as necessidades, quais são os desafios, quais são as lutas que cada homem que está aqui nesta manhã, neste grupo, enfrenta com a sua casa. Talvez, Senhor, alguém está aqui hoje, entrou nesse encontro, enfrentando lutas no seu casamento. Nós sabemos que o inimigo tem trabalhado massivamente para destruir casamentos.
porque ele sabe que um casamento feliz vai se resultar em uma família feliz. Por isso, Pai, nós pedimos nesse momento que o Senhor possa abençoar a cada casamento aqui representado. Que essa aliança que foi estabelecida no Éden e que permanece até os dias de hoje possa continuar se fortalecendo, crescendo e principalmente se aproximando do céu. Nós, como homens, possamos exercer o nosso ministério sacerdotal, um ministério que tem por objetivo abençoar os nossos lares. Oramos, Pai, também pelos nossos filhos, os nossos tesouros presentes do céu. Nós pedimos, Senhor, que os nossos filhos possam ser guardados. Nós oramos para que criar um muro de proteção dos filhos, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que a Tua mão possa estar sobre a vida de cada um dos nossos filhos. Pai, aqui está também o pastor Wallace, representando os nossos líderes, os nossos pastores, homens que foram chamados pelo Senhor para uma obra especial de abençoar o Teu rebanho, Senhor, as Tuas ovelhas. Nós queremos orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, para que eles possam, e antes de qualquer coisa, pastorear o seu lar, pastorear a sua casa, e que a partir do seu lar e da sua casa eles possam abençoar a Tua igreja também. Abençoe este encontro, seja o nosso professor, o nosso instrutor nesta manhã, e que o Espírito Santo possa nos batizar, para que nós possamos ter discernimento para entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É o nosso desejo, é o nosso pedido, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, eu vou pedir só a gentileza de vocês só olharem, e se por acaso houver alguém com o áudio ligado, para permanecer no áudio no mudo, para que a gente possa ter aí um encontro sem interlocuções aqui. E ao final da mensagem do pastor Wallace, e eu vou pedir a gentileza, pastor, se o pastor puder depois ficar um pouquinho mais de tempo, só que normalmente às vezes o pessoal gosta de fazer uma pergunta, uma observação, e aí o pastor pode nos auxiliar também, tá bom? Pastor, que Deus o abençoe poderosamente, tá? Aqui eu sempre digo para os nossos amigos que vêm falar conosco que aqui não tem menino, aqui é só homem barbado, pode falar o que tem que ser dito, sem medo de ser feliz. Tá bom, pastor? Deus te abençoe. Ok, obrigado. Atilibre, é esse seu nome? Atilibre, Lara. Eu achava que o meu nome era diferente, sabe? Mas eu acabei de ver, viu, Túlio, que não é tão diferente assim, né? É uma alegria falar com vocês. Eu já tinha ouvido falar em algum momento desse grupo, né? E a gente vê que existem outras manifestações de pessoas por aí formando grupos assim. Isso é muito relevante, porque quando a gente vai para o Espírito de Profecia, ele nos diz que a maior necessidade do mundo, o que é mesmo? Eu queria que vocês falassem comigo. Qual a maior necessidade do mundo? Homens. Esse levante. Okay. Isso, que não tenham medo de chamar o pecado pelo nome. Homens. E às vezes as pessoas imaginam, e pode ser verdade também, de que esse homens é de uma forma genérica, né? Mas a maior necessidade do mundo é de homens do sexo masculino, homens que possam, de fato, viver a masculinidade, a hombridade, aquilo que Deus sonhou. Então, eu pensei em começar lendo um texto da Bíblia, e depois eu pensei em começar com uma pergunta, né? Esses dias eu peguei na igreja do Túlio, né? Eu acho no Taguatinga, e minha esposa fala: você faz muitas perguntas, né? Pergunta demais. E eu digo assim: Tininha,
eu quero que as pessoas pensem, né? Porque eu posso chegar e dizer algumas coisas para elas que podem até ser verdades, né? Eu digo, elas escutam e tá tudo certo. Mas quase sempre, quando a gente diz, as pessoas ouvem apenas, isso vai embora com um dia, meio-dia, 1 hora, vai embora, quase sempre, não é sempre, tá? Mas quando você faz as pessoas refletirem, a tendência é esse pensamento se reter por mais tempo e poder gerar mudança, de fato, na atitude da pessoa. Então a pergunta é a seguinte: eu quero que vocês respondam, viu? Não deixe só o Toninho falar, não. Qual é o principal papel do homem? Qual é o principal papel do homem? Qual é o nosso principal papel? Me digam. Liderar nossa família? Da nossa família, Cláudio, legal, ótimo, uma boa resposta. Mas eu queria ir um pouquinho mais embaixo. Seu sacerdote, muito legal, muito legal. Pastorear. Eu ia falar justamente essa palavra que eu acho que o Carlos está falando, né? Pastorear o seu rebanho, que Deus colocou na sua frente, na sua família. Pastorear seu rebanho. E você pode pastorear seu rebanho para muitos lugares. Né? Então, pastorear o rebanho é uma coisa importante. Né? Mas eu vou pastoreá-los para onde? Como? Tá. Ser o sacerdote da minha família é muito importante, isso é essencial. Mas Baal também tinha sacerdotes. Ok? Então eu quero ir com vocês no fundo, do profundo da base de tudo. Tudo que vocês falaram é verdade verdadeira suprema. Opa, minha bateria disse que vai acabar. Só um instante, deixa eu pegar meu carregador. Prontinho, já está colocado aqui. Então, me digam, meninos, qual que é a base, qual que é a principal tarefa, qual é o principal papel, né, como homens? Qual é o principal de todos? Vamos na base. Continuem conversando comigo, me respondam. Eu acho que ser representante de Jesus, um espelho. Representante de Deus. Ok, maravilha. Veja, então, o principal papel que a gente tem, eu vou pegar agora, então, o texto da Bíblia, tá bom? Vamos pegar, então, Efésios, o capítulo 5, verso 1, que diz assim, ó. Vou esperar você encontrar, você já conhece o texto, mas às vezes a gente não consegue, a gente não percebe dessa forma. Portanto, sejam imitadores de Deus. Então, o principal papel do homem é representar o caráter de Deus na sua família. Vou voltar. Qual é o papel do homem? Se alguém quiser escrever no chat aí, já escreve aí, porque depois fica gravado. O principal papel nosso, meu, é representar os atributos do caráter de Deus na minha casa. A minha esposa tem esse papel? Tem. Meu filho tem? Tem. Todo mundo tem que ser imitador de Deus. Mas eu, como sacerdote, como disseram muito bem, como que vai pastorear, como disseram muito bem, ele precisa entender da onde que ele vai, como que ele vai, por que ele vai, de que forma ele vai. E essa forma, esse porquê, esse motivo, essa inspiração, ela vem de olhar para Deus. Então, por exemplo, quem deve ser o mais amoroso em casa, na família? Quem deve ser o mais amoroso? Digam para mim. Pode abrir o microfone e falar. O pai. O pai. Percebe? O esposo e pai. Isso aí. A pergunta de $1 milhão é por quê? Porque ele é o líder. Ele tem que dar o exemplo. Por quê?
Porque Jesus é amoroso. Porque Deus é amor. Olha aí, porque ele Deus deve é amor. representar a Deus. Porque ele é imitador de Deus. Isso. Deus é amor. Porque o homem tem que ser o mais amoroso? Só por um motivo simples. As minhas perguntas, meninos, galera, as minhas perguntas, elas são muito simples. Elas não têm pensamentos confusos, elas são bem simples. Por que que o homem deve ser o mais amoroso na sua casa? Por quê? Por um motivo, porque Deus é amor. Amor. Simples assim. Quem deve ser o mais bondoso na sua casa? Não é o mais bonzinho. Bonzinho é outra coisa. Deus não é bonzinho. Deus não é bonzinho. Deus é bondoso. Quem deve ser o mais bondoso em casa? O pai, esposo, o homem, o líder, o pastor da família, o sacerdote. Por quê? Não fica filosofando. Porque Deus é bom. O João fala assim, Deus é bom. Por que eu tenho que ser o mais bondoso? Porque Deus é bom. Porque eu tenho que ser o mais amoroso? Porque Deus é amor. Porque eu tenho que ser o mais correto? Porque Deus é correção. Porque eu tenho que ser o mais justo? Porque Deus é justo. Porque eu tenho que ser o mais fiel? Porque Deus é fiel sempre. Então, se você entender isso, eu podia parar aqui, fazer oração e ir embora. Vou perguntar de novo, para a gente gravar bem na nossa cabecinha. Porque qual é o principal papel do homem? Representar o caráter de Deus, representar os atributos, aí fica mais completinho ainda, representar os atributos do caráter de Deus. Quais os caráter de Deus? Deus é amor, então eu vou ser o mais amoroso, porque Deus é amor. Porque Deus é outro atributo. Deus é bom. Então, você é bom porque Deus é bom. Deus é fiel. Então, o principal papel do homem é representar o caráter de Deus na sua casa. Agora, aí está o abacaxi. Porque essa é a coisa mais linda e mais complexa da vida humana. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós somos limitados. Nós somos imperfeitos. Nós somos o que nós somos. Aí Deus fala assim, olha, então se você quer cumprir o seu papel principal, então você tem que olhar para mim. Olhar para mim. Estar comigo. Para que eu possa ensinar você. Eu lembro que quando minha esposa tinha, não sei quantos conhecem a minha história com a minha esposa, o desafio que nós vivemos já há 35 anos, uma enfermidade muito dura que minha esposa tem, eu entrei, assim, em desespero, porque eu só tinha 21 anos quando a minha esposa ficou doente. E aí eu tive que entender que naquele momento eu tinha que olhar para Deus, porque senão eu faria tudo torto, tudo errado, tudo de qualquer jeito. Ok? E aí, quando você vai pegando aqui, eu podia ficar horas aqui, um tempo com você estudando esse capítulo 5 de Efésios, que ele é muito lindo, né? E aí, ele vai assim, eu vou pular só para fazer uma confusão na cabeça de vocês, para depois ajustar os parafusos, porque o verso 2 já me ajuda com isso. Mas eu vou, no verso 25, diz assim, ó, marido, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, né? O que foi que Cristo fez, né, para demonstrar o amor pela igreja? Digam para mim, o que foi que Cristo fez para, de fato, demonstrar o seu grande amor pela igreja? Morreu. Deu a vida pela igreja. Morreu por ela. Ó, a minha pergunta é sempre muito simples, mas pensa com carinho. Você e eu vamos para o céu porque Cristo morreu? Sim ou não? Vamos porque, sim ou não? Vamos porque ele viveu. Percebe que eu dei a dica para você no verso 2. Nós vamos para o céu não é porque Cristo morreu, é porque isso morreu também, com certeza. Talvez se não tivesse morrido, não tinha o céu. Mas se ele morreu e não ressuscitou, a minha fé é vã. Então, de fato, a gente vai para o céu porque Cristo vive por nós. Vive por nós. Então, a segunda princípio que eu quero tirar para vocês e para mim é que no plano original de Deus, onde nós somos o representante, ou devemos ser representante número 1 na nossa casa,
No princípio original, no plano original de Deus, Cristo morria, ou Cristo morre, sim ou não? Sim ou não? Não. Por que Cristo morreu? Por causa do pecado. Beleza, mas por que ele morreu? Para nos dar a possibilidade da volta, da Tá, salvação. eu vou continuar insistindo, que a pergunta é muito simples. Por que Cristo morreu? Para eu viver. Para perdoar o meu pecado. Não, é mais simples ainda. Porque ele amou a igreja. Porque ele nos ama. Porque amou a igreja, beleza. Por que Cristo morreu? É mais simples ainda. Para perdoar o meu pecado. Para nos dar a vida. Venham comigo, Serginho, vem comigo, Itamar. Para representar o caráter de Deus. Ele morreu porque foi preciso. Só por isso. Tá? Ele me amou. Por quê? Por que teve que morrer para me mostrar? Porque foi preciso. Então, o princípio é o seguinte: você deve morrer por sua família se for preciso. Só se for preciso. Mas quase sempre não é preciso. Aí eu vou no meu escritório, os caras dizendo assim: pastor, eu me mato por minha família. Eu digo, amigo, um marido morto, um pai morto não serve para nada. Então, o seu desafio não é morrer por sua família, a não ser que seja uma necessidade extrema, como foi o caso de Cristo. Ele morreu porque foi uma necessidade, porque o homem morreu para poder salvar. Beleza, morreu porque amou. Excelente. Mas se Adão não tivesse pecado, Cristo precisava morrer? Sim ou não? Não. O amor seria menor? Não. Não. Então, o amor, a morte, foi uma marca do amor, mas não era necessário isso. Ele só morreu porque foi necessário. Qual é o princípio que eu tinha para mim e para vocês? Não morra por sua família, a não ser que seja muito necessário. E quase sempre não é necessário. Então, viva por sua família. Chegando no meu escritório e dizendo, pastor, eu estou vivendo por minha família. Eu vivo por ela. Né? Aí, quando você vai para o verso 2, fala assim, vivam em amor. Então, viva a verdade, viva o amor. Porque Cristo também amou, e ele se entregou por amor. Mas por quê? Porque foi necessário como uma oferta de sacrifício. Mas quase sempre não é necessário você morrer, se matar por sua família. O mais importante que você pode fazer é viver por sua família. E para viver com sua família, você tem que buscar estar do lado da fonte da vida, se conectar com a fonte da vida. Não é? Então, você buscar Deus em primeiro lugar é a coisa mais primordial para que você possa viver por sua família, porque é a fonte da vida, e você, ao longo desse processo, ao estar com Deus, aprender quem Ele é. Vou repetir. Aprender quem Ele é, para que você possa viver como Ele vive, ou como Ele ensina, ou como Ele é. E Deus é vida sempre, né? Viver, porque essa é a forma como eu vou representá-lo adequadamente na minha casa. E é uma coisa tão simples, mas tão complexa, que, por exemplo, qual que é a diferença entre bondade e justiça? Me ajudem. Qual a diferença entre bondade e justiça? Olha a cara do Fios olhando para o céu, assim, esse cara é doido. Nunca mais vou convidar ele para vir aqui. Qual que é a diferença entre bondade e justiça? A nossa justiça ela é desbalançada, mas a justiça de Cristo... A nossa é desbalançada. Mas A justiça de Cristo é diferente, porque a bondade dele foi tão grande que levou ele para a cruz. Antônio, maravilha. A justiça de Deus e a justiça do homem. Tá. A minha pergunta ela vai um pouquinho mais profundo. Qual a diferença entre justiça e bondade? Porque nós, como homens, nos confundimos demais com esse conceito e cometemos grandes equívocos por causa disso. Qual que é a diferença entre bondade e justiça? Me ajudem. Às vezes, para mim exercer a justiça, eu não vou ser bom perante os outros.
Se você for justo, você não vai ser bom perante os outros. É isso? Às vezes. Às vezes. Beleza. Excelente, Nilson. Obrigado. Qual que é a diferença de bondade e justiça? Me ajudem a entender aí mais profundo isso, porque isso está bem no cerne do nosso papel. Pastor, eu acho que Fala, Ronaldo. a palavra... Obrigado. Eu acho que estou captando, o senhor disse assim, ser bonzinho, ser bondoso, uma diferença. E a gente não precisaria morrer. Jesus fez esse papel. Nós precisamos nos respeitar. Então, a justiça também parece que traz aí, precisamos nos proteger de situações abusivas, parece, que talvez outros diriam que teria que se doar mais, mas nós também somos seres humanos, né? Autoproteção. Se você não respeita você, não vai precisar respeitar ninguém, né? Porque o respeito principal, vou pegar o que o Ronaldo está falando, vem com você. Né? Ninguém vai me respeitar além do que eu me respeite. A gente às vezes imagina como homem, alguns, né? Aí vem a questão da justiça, de que você ser respeitado, você tem que se impor, né? E quando a gente viu a lição escola sabatina dessa semana, Deus não se impôs. Ele apenas colocou as regras do jogo, colocou os limites das coisas, e ele, de fato, os cumpriu, né? Tanto é que aparentemente perdeu, mas ganhou, mas ele não abriu mão daquilo que ele tinha colocado como os limites. Então, vejam, a diferença de bondade e justiça é nenhuma. Não existe diferença entre bondade e justiça. O que é ser bom? Ser bom é fazer o que é certo. Bonzinho faz de qualquer jeito. Ele cede para não perder o amor do filho, para não perder o amor da esposa. Não, isso não é ser bonzinho, porque Deus não cede. Ele só faz o que é correto. Então, ser bom é você fazer o que é certo, na hora certa, da forma certa. Se fizer a coisa certa na hora errada, você não vai ser bom. Bom é fazer a coisa certa. Olha que coisa complexa. Fazer a coisa certa, na hora certa, da forma certa. E a gente pensa que ser bom é deixar os outros fazer o que querem e abusar da gente muitas vezes, e você não ter limites, e você não impor limites. Isso é ser bom. Não, isso não é ser bom. Pode ser bonzinho, e Deus não é bonzinho. Deus é bom. Ok? E justiça. O que é justiça? A gente acha, quase sempre, como homem, que é ser duro. Eu digo, não, porque assim, não, pá, é duro. O cara é... Comigo, eu sou justo. E ser justo não é ser duro. Isso é ser rude, grosseiro. Ser justo é fazer a coisa certa. Se eu fiz a coisa certa, eu fui justo. Se eu fiz a coisa errada, eu fui injusto. Na hora certa, porque se eu fiz a coisa certa na hora errada, eu fui injusto com aquela situação, com aquela condição. Então, ser justo é fazer a coisa certa, na hora certa, da forma certa. Ser bondoso é fazer a coisa certa, na hora certa, da forma certa. O Atelibre que escreveu aqui, justiça e amor de amor. Amor e justiça e bondade é a mesma coisa. Não tem diferença. Não existe diferença. Agora, cara, como é que eu vou fazer isso no meu dia a dia? É muito complexo. Então, para fazer isso no dia a dia, eu preciso imitar o Senhor. Porque ele faz com perfeição, eu não vou fazer, mas imitando vou acertar muito mais. Para eu poder fazer esse meu papel, né, de viver por minha família, imitando o Senhor, eu preciso andar com Ele, estar ao lado dEle, estar perto dEle. Então, aí ter momentos como esse é fundamental para a gente conversar sobre o assunto, pensar sobre o assunto, né? Ter momentos de oração, né? Porque eu escrevi hoje, essa semana, sobre oração. A gente vai ter um programa para a família, embasado no livro Oração, que é um livro novo, vocês talvez não nem ouviram falar. É um livro novo de Ellen G. White. Mas por que é um livro novo de Ellen G. White? Porque os editores pegaram muitos textos sobre oração e fizeram uma compilação. Então, oração intercessora, oração de crescimento. São, acho que uns 25 capítulos
que trata sobre vários aspectos, várias maneiras, várias formas, várias perspectivas sobre oração. Ficou maravilhoso. Então, tinha eu preparando um guia de estudos para esse material que vai ser em 2026, né? Então, a nossa cabeça sempre pensa pelo menos um ano antes. Então, 2026, nós já terminamos essa semana o material, em abril de 2025. Olha que coisa louca. Né? Porque se eu for fazer enquanto a igreja está vivendo, eu não vou conseguir chegar na igreja. Tenho que trabalhar com muita antecedência. E aí eu estava escrevendo esse texto e tentando entender sobre como a gente pode, né, viver isso. Então, oração, beleza? E a gente imagina a oração como uma resposta de Deus, né? Então, eu quero ser um marido melhor. Aí eu oro e digo, Deus, me muda um marido melhor, um esposo melhor. Isso é muito legal e é necessário, mas é um pouco mais além. Né? Olha, alguém está doente, você ora pedindo para Deus a cura. Você está desempregado, ora pedindo para Deus um trabalho. Você ora, aí você fica nessa guerra, né? E muitas vezes Deus não responde, né? Deus não responde, ou responde de outra forma, aí você se frustra, você fica maluco. Então, aí eu comecei a escrever assim, parece que Deus, nesse aspecto que a gente está tocando aqui, é um grande mercado, onde eu vou com o meu carrinho e falo assim, eu quero ser um homem melhor. Eu pego, homem melhor, de ter aqui homem melhor, quanto custa isso aqui? Ah, beleza. Então eu vou pagar o preço para ser homem melhor. Pá, né? Ah, eu quero ser não sei o que e tal, alguém está doente, não sei o que e tal, quero cura para isso. Aí você vai, pega, pá. Só que não é assim, Deus não é um supermercado. Aí a Tati Livre colocou o talão de pedidos. Não, veja, a oração, ela pode ser assim em algum momento? Claro que vai ser assim em algum momento. Especialmente nos momentos de desespero e dor, coisas que acontecem imediatamente. Você, né, tá no caminho, acontece um acidente, ou sabe, uma coisa, e você ora pedindo uma resposta. Por quê? Porque é assim que acontece. Né? Mas, a maior parte das vezes, a oração não tem esse propósito. A oração, ela é um processo, não é uma resposta, é um processo. Então, uma vida de oração é um processo de viver ao lado de alguém, a ponto desse alguém transformar a minha vida por estar em contato permanente com ele. Né? E aí, outro dia eu estava lendo um livro, eu posso até mostrar para vocês, muito top. Me dá um segundo aqui. Muito top. Eu recomendo vocês a ler esse livro. Eu terminei o meu esses dias agora. Ó, ele chama assim, ó, Em Espírito e em Poder. Alguém já viu esse livro? Em Espírito... A Talibes, coloca aí. Eu até comprei 10 essa semana para dar para algumas pessoas. Em Espírito e Poder. É de Pavel Goya. E Deus ainda faz milagres. Né? Aqui, ó. É da Casa Publicadora Brasileira. É um livro fininho, uma delícia de ensinamento, de simplicidade e de inspiração. Aí você faz assim, ó, só para você entender onde eu quero chegar com vocês, sobre essa intimidade com Deus. Ok? Olha o que acontece. Isso, em Espírito e Poder. De Pavel Goya. P-A-V-E-L, Pavel Goya. É um pastor adventista romeno. Aí, nesse livro, por exemplo, Pavel Goya começa contando como Deus ainda faz mudança na nossa vida. Ele começa contando de que ele, né, morava num país comunista, onde Deus foi abolido, aquela coisa toda. Tinha aula no sábado, havia aula no sábado. E ele precisava muito estudar, continuar estudando, uma pessoa pobre, família simples. Ele conseguiu passar no concurso lá e ele começou a estudar. E aí ele tinha que decidir entre o sábado
ou a sua fé, né? Manter a fé ou abandonar a escola porque ele se expulso da escola por causa do sábado. Mas comunista, foi chamado, foi falado, explicado e tal. Ele era um garoto inteligente, aquela coisa toda, e que ele tinha que ser mudar essa cabeça doida dele. Aí, Pavel orou, blá, e aí ele orou no dia exato, o presidente da República, Ceausescu, que foi um ditador da Romênia, mudou, né, a lei dizendo que não teria aula no sábado, mas na sexta-feira, o cara se expulso na segunda. Por quê? Porque estava com problemas econômicos. Então, para diminuir o consumo de energia, de água, de comida, blá, 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 na escola, teria aula de segunda até sexta. Ele chega na escola e as pessoas dizem, você deve ser parente do presidente, quem é você? Porque isso não pode, isso é impossível, mas... Blá, 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 blá. Beleza, Pavel foi para a escola. Beleza? Legal. Olha como Deus é bom. Numa comunhão direta com Deus, né? Então Deus operou essa transformação na vida desse garoto. E é um grande pastor hoje na Igreja Mundial. Beleza? Beleza. Aí eu, lendo o livro, falei, tá muito legal a sua história, amei a sua história, mas é uma pena, porque para mim, eu passei a mesma coisa, num contexto diferente, a resposta foi não. Então, parece injusto, porque eu estudei pra caramba, eu tinha 14 anos, estudei que nem um maluco, né? Tive que, para entrar num concurso numa escola federal, passei no vestibular com 14 anos, comecei a estudar, conheci o Adventismo, e quando eu fui começar as aulas no mês de março, eu tive que abandonar, porque não me deram o sábado, num país democrático, não uma ditadura, ok? Mas me disseram não até o fim, e eu tive que abandonar a escola chorando. E perdi na minha cabeça tudo. Tudo que eu vi com Deus aqueles 6 meses, não adiantou de nada. Só que a oração, viver com Deus, não é uma resposta. Viver com Deus é um processo, não é um evento. Eu abandonei a escola. Depois de alguns dias, me deram uma vaga numa outra escola adventista e foi. Hoje eu sou um pastor adventista, né? E estou aqui e olho para trás e vi que todo aquele processo que eu passei com Deus, ele me mudou a ponto de não ceder naquele momento. Então, o que importa não é a resposta que eu vou ter. O que importa é o processo que eu vou viver. Então, para o Pavel ser o homem tremendo que ele é hoje, a resposta tinha que ser sim, e ele viveu um processo com Deus, um processo que estava a ponto de desistir e iria abrir mão, e teve um sim, e aquilo era tudo o que precisava. Mas o processo de desenvolvimento com Deus, ele aprendeu que Deus sempre iria, né, atendê-lo da forma que ele precisasse. Hoje ele tem um homem de 60 anos e olha para trás. Para mim, o processo, você olha, se não importa se a resposta já não ou sim. O que importa é você continuar com Deus, porque não importa o que aconteça, ele vai te levar onde ele quer te levar, não onde você quer ir. Então, o meu sonho de ser um engenheiro, como eu sonhava, eu não tenho, mas de ser um pastor, que eu não tinha, mas Deus tinha. Entende? Essa comunhão com Deus que a oração te dá, ela vai mudar você para você entender quem é Deus, para que você possa imitá-lo em qualquer condição. Então, a oração não é uma resposta apenas. A oração é um processo de transformação do meu caráter ao enfrentar as lutas ou as próprias coisas boas da vida, enfrentar toda a vida ao lado do Senhor. E é esse o processo que importa. É a mudança do meu caráter, a transformação de quem eu sou. É uma confiança no Senhor para que quando vierem os grandes desafios, as grandes tentações que te levam para o adultério, porque pastor,
o maior problema, né, do casamento é o adultério, por exemplo. Adultério, eu falei, não, o adultério nunca foi problema. Não é, você é doido? Eu digo, não. O adultério nunca foi um problema. O adultério é consequência dos problemas. Eu me torno um homem torto, né, fora do caráter de Deus, né, não como Deus, me torno até um adúltero, porque eu vou viver sendo dirigido por outros deuses, que pode ser o dinheiro, o status, o que eu quero, o meu desejo, sei lá, o raio que seja. Então, isso não é o meu problema. Não é o meu problema. Meu problema é que a minha comunhão com Deus foi torta e resultou nisso. O problema é que o meu relacionamento com a minha esposa foi torto e resultou nisso. Porque não é esse aqui não é o problema. Isso é a causa do problema. Então, eu me desvirtuar de não ser a imagem do Senhor, que é o meu papel principal, ou se o representante que é o meu papel principal, não acontece, não é porque o mal é mal. Tá, o mal é mal. É verdade, é isso mesmo. Ele vai tentar perturbar você. Mas você só vai se entortar se você não estiver caminhando com Deus. Né? Porque, por exemplo, os anjos, né? Estavam ali, todos os anjos. Não sei quantos eram, né? Uma parte se perdeu, outra parte se perdeu. Por quê? Não era o mesmo Deus, o mesmo amor? Por quê? Porque não estava conectado. Qual foi o pecado de Eva, por exemplo? Pastor, como o tempo é curto, eu não vou ficar... Já acabou, acho que o meu tempo. O pecado de Eva não foi desobedecer a Deus. Não. Desobedecer a Deus foi consequência do seu pecado. Qual foi o seu pecado? Confiar na serpente. Não confiar em Deus. Porque se ela tivesse confiado em Deus, a resposta era, não vou comer. Como ela confiou mais na serpente, desconfiou de Deus, ela comeu. Então, o comer, a desobediência, foi resultado do pecado real, que é a desconexão com Deus. Né? É não confiar no Senhor. Então, eu estou aprendendo, estou com 57 anos agora, que confiar no Senhor, né, é a coisa que eu mais preciso. E isso não é uma resposta que me dá. Isso é um processo de viver com Deus, de oração com Deus, de intimidade com Deus, que vai me transformando. Tininha e eu somos muito diferentes. Mas quando eu escrevo um texto, por exemplo, algum artigo, alguma coisa para uma revista adventista, para algum lugar, eu termino de escrever, eu dou para a Tininha, para ela ler e fazer correções e ajustes. Por quê? Porque ela sabe exatamente, em grande dose, como eu penso. Por quê? Porque estamos casados há 37 anos e 18 dias. E cada manhã, quando eu acordo, eu renovo com ela e comigo, primeiro comigo, depois com ela, depois com Deus, o meu voto de ser fiel a ela e ver a plana no lado dela, importa o que aconteça. Então, se eu tiver esse voto e lutar por isso, isso possivelmente será uma verdade. Então, me conectar com Deus através da oração, entender que isso é um processo de transformação do meu caráter, da minha vida, que nunca vai chegar à perfeição, a não ser na eternidade, mas é um caminho, aí eu vou entender quem é Deus, para que eu possa, ao longo da minha vida, viver por minha família, não isso morrer só se for necessário por ela, viver por ela, imitando aquilo que Deus quer que eu faça, porque Ele tem me ensinado nesse processo de uma vida de intimidade e oração, onde você ora, onde você fala, porque, né, eu ia falar mais um pouquinho, mas eu vou parar porque já passou do meu tempo, né? Deus fala assim para Adão, ama a sua esposa. Deus fala para nós, ame sua esposa. Né? Aí eu posso para você assim, de $1 milhão. Qual que é a melhor forma? Eu tenho que amar minha esposa como Deus ama a igreja. Né? No verso 25 diz ali. Tá. Qual é a melhor forma de amar sua esposa? Qual que é a atitude que 90% das mulheres dizem, né, e sentem, algumas delas nem sabem, mas depois elas percebem, qual é a melhor atitude que um homem tem para mostrar realmente amor por sua esposa? Qual é? Alguém pode me responder? Pode me ajudar? Olha o Fiuza com a cara dele, dizendo, esse cara é doido, né? Escutando a esposa, elas gostam que a gente escuta elas. Tá. Verdade, Fiuza. A melhor forma de uma mulher, eu te amo, você para escutar. Aí esse é outro capítulo, porque
porque a gente não escuta direito, e não é porque a gente não é mal, é porque a gente não sabe escutar direito. Beleza? E a gente tem que aprender, e isso é uma coisa do processo. E a coisa mais fantástica que Deus faz para mudar a minha vida é quando eu paro para falar com Ele. Oração, Deus me escuta. Então, amar a esposa, escutar a esposa é a coisa mais fantástica que eu posso fazer. Por quê? Porque é a coisa mais fantástica que Deus faz comigo. A coisa que me transforma é porque Deus para me ouvir. E isso transforma, isso gera uma intimidade tão profunda que transforma, nos conecta. Quer se conectar com a sua esposa, faça o que Deus faz com você. Para escutar. Você, pastor, mas a minha mulher fala a mesma coisa todo dia. Eu digo, é verdade. Você, quando ora, você fala a mesma coisa todo dia. E Deus continua te escutando. Esse é o papel de Deus. E eu tenho que imitar o Senhor. Então, amar a minha esposa é a coisa mais fantástica. Por quê? Porque a coisa mais fantástica do universo é Deus parar para me ouvir. A ponto de que, na minha perspectiva, a coisa mais intimista de todas, gera mais intimidade de todas num casamento, não é o sexo, é a oração. A coisa mais intimista não é o sexo, é a oração. Um homem ou uma mulher pode ter sexo sem nenhuma intimidade, não precisa nem se conhecer para ter sexo. Mas quando um homem e uma mulher oram de verdade juntos, isso cria uma intimidade tão profunda que a vida sexual, a vida emocional, a vida espiritual, a vida financeira, a vida, que é coisa boa, se torna mais profundo ainda. Então, por quê? Porque eles oram juntos. Eles passam a ter quase que um toca no coração, no pensamento, na cabeça do outro, quando você para ouvir de verdade. É o que Deus faz comigo. Então, essa intimidade não é uma resposta sexual em um momento. Essa intimidade é um processo de viver ao lado do outro. Amigos, já falei demais, né? Já falei por 50 minutos, é muito tempo. Muito pouco, pastor, muito pouco. Que o Senhor abençoe vocês profundamente. E que vocês continuem nesse propósito de serem valentes, né? E esse valente é aquele que tem o desejo de avançar, de crescer, de ir atrás e de tentar avançar com Deus. Então, esse tem que ter uma valentia imensa para avançar e vencer com o Senhor. A Atilibre tem um monte de coisa acontecendo aqui, eu não sei o que é. Veja aí. O pessoal está levantando a mão já, pastor, que eles querem participar aqui. Mas como eu sou o dono do grupo, eu sempre falo primeiro. Perdoem, amigos. Pastor, eu só queria, antes de mais nada, agradecer e só dizer o seguinte, o pastor falou de algo que é tão simples, mas que é tão profundo, tão necessário. E às vezes a gente, quando vai falar para casais, para homens, a gente fica filosofando, a gente fica tentando encontrar fórmulas, né? Mas o pastor foi no âmago, né? Então, se eu quero ser um homem especial, um homem de Deus, eu preciso estar conectado à fonte da vida, porque não há nada de bom em mim. Se eu for esperar alguma coisa boa de mim, não vai sair nada. Então, esse ser um bom homem, ser um bom pai, ser um bom esposo, e a Bíblia ela ainda usa essas metáforas, né? Do próprio Deus, ele nos empresta esses títulos, né? Pai e esposo, né? Ele nos empresta esse título. Olha a relevância disso. A relevância. Então, eu só posso ser um pai amoroso olhando e imitando o pai perfeito. Eu só posso ser um esposo amoroso, que ama, que se entrega, olhando para o esposo perfeito. Então, pastor, muito profundo, maravilhoso. E eu já faço aqui um apelo ao pastor, sei que o pastor está aí na divisão. Pastor, tenha um olhar mais, e aí eu falo de forma geral, um olhar específico para o homem. Eu creio que não exista nada que esteja sendo mais atacado hoje do que a figura masculina, a figura paterna. Eu vou fazer uma pergunta para você, então, não é retórica,
né? Eu digo para Titininha, pensa, não vai ser uma pergunta retórica, né? Por que que o mal tem atacado tanto a figura masculina? Eu acho que está ligado ao que o pastor falou, a representação, né? Então, se Satanás ele quer destruir a imagem de Deus, ele vai partir da imagem do homem. A minha ficou congelada aqui, a minha. Vocês me escutam? Sim. Mas ficou congelado para mim aqui a minha imagem. É exatamente isso. Então, você chegou no cerne da questão. Por que que o homem é tão atacado? Por que que depois da Segunda Guerra Mundial, a maior parte dos seriados aparece um homem abobado, um homem assim, sabe, assim, tonto, bobo, né? Porque, de fato, Satanás quer destruir a imagem de Deus, né? E como essa pessoa, né, foi assim colocada pelo Senhor com o papel né, que a mulher tem um papel muito relevante, né? Muito relevante. Só que é outro papel, né? Extremamente relevante, outro papel. E aí se confunde as coisas a ponto de a imagem de Deus ser deturpada, ser destruída, né? ser obliterada, ser assim, manchada. Então, toda essa luta para desconstruir essa masculinidade segundo, né, o caráter de Deus, segundo a visão de Deus, é exatamente porque esse seria o representante, né? Então, se há um conflito, e nesse conflito, né, a gente chega numa guerra, eu vou lá e retiro o meu embaixador, eu vou lá, né, e o embaixador sai dali e acabo com a embaixada daquele país naquele lugar. Então, nós somos os embaixadores de Deus aqui, né? Então, se eu mato o embaixador, se eu tiro a embaixada, então eu não terei naquele lugar uma representação, né, daquele país. Então, nós somos embaixadores do céu. E para tanto, nós precisamos entender quais são os princípios do céu para viver, né? Quando o embaixador se pronuncia, ele se pronuncia em consonância com o que o presidente daquele país, os políticos daquele país pensam, mas desde aquele país, né? Então ele tem que viver ali dentro, segundo aqueles princípios e propósitos ideais e até a própria constituição daquele país. Agora aqui não, então matando o embaixador, aí acabou, aí não tem alguém para representar. Então, esse é o nosso desafio no number one. Por isso, esse é o meu apelo, pastor. Eu sempre faço esse apelo aqui aos pastores que têm um olhar Você está certo. Para o Ministério do Homem. Eu tenho lidado com esse ministério. Confesso que sinto muita falta, por exemplo, de literatura específica, materiais. É verdade. Né? E um ministério mais relevante dentro desse contexto. É verdade, Atilibre, é verdade, você está certo. Você está certo. Vamos trabalhar com isso. Obrigado, pastor. Eu vou abrir aqui para meus amigos. Ronaldo. Fala aí, Ronaldo. Obrigado. Eu agradeço a oração da Atilibre, também o apoio de todos os senhores aqui, pastor Alaci, admiro o seu ministério. Obrigado. Minha família está sob ataque, a primeira oração para mim já foi de lágrimas. Eu passo aqui por muitas influências familiares, por um erro administrativo meu no início do casamento. Nós estamos assim, fortes ataques de familiares dela apostatados, né? Eu considero assim. Eu pedi apoio de 4 pastores, um escrivão de polícia, o advogado não consegui ainda, e a pedido do pastor distrital que eu não acionasse a forma judicial ainda, né? Porque ele está de intermediador. Acionei 3 anciãos para oração, um grupo de outros irmãos de outros estados. Eu diria assim que a gente tem receio nessas horas onde a gente pensa em judicializar para impedir alienação parental, ataques e desrespeitos dentro da nossa mesa, da nossa casa, né? Por causa de erro de posição geográfica onde estou. Eu diria assim que isso é fortalecedor para nós, é um resgate. Eu estou sob forte ataque, 4 noites de sono ruim.
e Deus tem sido bom, tem me pegado pelo colo e tem me dito assim: se é para ser guerreira, para ser valente, tem que fazer batalha, não dá para fugir. Eu agradeço a você por serem usados por Deus, viverem essa fé e nos darem forças nessas horas, onde a gente tem mais nervos à flor da pele e sentimentos desproporcionais, né? Eu agradeço porque esse ministério existe. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Deus abençoe. Vamos orar por você, então, Ronaldo. Muito obrigado, Ronaldo, pela sua participação. Carlos, quer falar, Carlos? Para aproveitar o assunto dos atributos ali que estava sendo conversado ali, até porque, em primeiro lugar, esse atributo não tem como ser afastado da Bíblia, a sabedoria de Deus. E aí que entra o papel do homem, aplicar, até porque Bíblia não é apenas teoria, ou então apenas um livro fechado que ninguém mexe, ou uma coisa assim. Aí que entra aplicar essa sabedoria e, no casamento, na família, etc., poder ter resultado da sabedoria de Deus, que afinal, se Deus tivesse outro atributo que não fosse a sabedoria. É claro que tem os outros atributos, mas aí já muda o departamento do assunto. A sabedoria, de fato, é uma coisa relevante, e a sabedoria é viver não como eu quero, mas viver de acordo com aquilo que é o correto, né? E essa correção, essa forma correta, ela vem de Deus. Então, o sábio é aquele que vive no temor do Senhor. Então, um homem que ele quer ser sábio, ele precisa, então, buscar conhecer a Deus, né? Viver numa vida de intimidade com Deus, desfrutar da oração que é transformadora, para que ele possa, então, viver segundo, né, o que Deus ensina. E exatamente, Carlos, isso é sabedoria. É você viver aquilo que Deus vive, ser a inspiração ou ser o embaixador, porque a coisa mais fantástica... aí eu já iria entrar por outro caminho, né? Por outra, avançar um pouco mais, né? O que a minha esposa mais precisa, né? Em mim, como um homem comum, um homem pecador, um homem, né? Como todos vocês, a coisa que a minha esposa mais precisa de tudo nessa dimensão da relação com o homem é admirar-me e respeitar-me pelo que eu sou, né? Se a minha esposa não me respeita, né, ou se ela não me admira pelo que eu sou, então a nossa relação vai estar abalada, né? Porque Deus colocou no coração dela a necessidade de ter um homem para admirar e respeitar. Porque, assim, o homem ame sua esposa e a esposa respeite seu marido. E esse respeito que ela tem que ter para comigo não é porque ela é minha esposa apenas, é porque eu vivo como esposo, como Deus espera. Então, o respeito dela para comigo, em grande parte, é resultado da minha ação, né? E o respeito que eu tenho para com Deus é resultado da ação dele. Se ele tivesse morrido por mim, tivesse me amado, fosse fiel comigo, eu não ia respeitá-lo, né? E o respeito, por exemplo, meu pai, lá vai eu. O respeito, ele é resultado da confiança. Se eu não confio em alguém, eu não posso respeitar. E o respeito vem primeiro do que o amor. Eu só respeito alguém, eu só amo alguém que eu respeito. Se eu não respeito, eu não posso amar. Então, viver uma vida de confiança é fundamental para minha esposa me respeitar, meus filhos me respeitarem e gerar o sentimento mais nobre, a emoção mais nobre, que é o amor. O amor também é uma decisão. Por exemplo, por que eu amo a Jesus? Porque eu creio que Jesus vai voltar. Por que Jesus vai voltar? Se voltar, né, como a gente lê na Bíblia, é uma coisa tão ilógica, uma coisa tão complexa, tão louca. De repente vai vir do céu. Como assim, né, na minha cabeça humana? Por que eu creio que Jesus vai voltar? Por um motivo único. Não é porque ele prometeu. É também porque ele prometeu. E o que ele vai voltar? Por quê? Porque ele prometeu uma coisa também tão ilógica, onde o próprio Deus se tornaria homem.
ele seria sem pecado e morreria. Como ele cumpriu isso fielmente, eu posso, o que ele vai voltar? Então, eu respeito Deus, por quê? Porque Deus é sempre fiel comigo, e a fidelidade é porque o que ele promete, ele cumpre. Então, quando eu vivo de forma tal, onde eu conheço o princípio da verdade, eu luto para viver esses princípios na minha casa, a minha esposa olha para mim e fala assim, eu posso respeitar esse cara e admirar, apesar de feio pra caramba como ele é. Então, ele é feio e tal, mas eu respeito e admiro pelo que ele é. Ele é porque ele vive o que ele está lutando. Então, pensa o meu dilema. Né? Minha vida é falar sobre família e pregar sobre família. Ok? Aí eu estou lá, agora há pouco, fiz 3 encontros de casais no final de semana passada, 3 no final de semana só. E fiz mais 3 sermões no final de semana, em vários lugares de São Paulo. Aí minha esposa comigo, ela estava um pouquinho melhor da sua doença, foi comigo. Então eu falando sobre, né, sobre amor, sobre o que eu estou com vocês, e minha esposa me ouvindo, me escutando, né? Então na cabeça dela, eu falava lá para o Túlio, lá com o pessoal de Taguatina, ela passava alguma coisa assim, esse cara é um desgraçado mentiroso, isso é um miserento, porque eu conheço esse infeliz, eu estou casado com ele há tanto tempo, ele está falando tudo isso, é mentira, então já perdi tudo. Ela fala assim, eu conheço esse manauara, esse índio velho aí, ele lá em casa, ele luta todo dia para viver o que ele está falando, então eu posso respeitá-lo e admirá-lo, não é pelo que ele tem, porque eu não tenho nada, né? Pelo que ele é e luta para ser com Deus. Então, esse respeito que eu quero, ele vem de uma ação que eu tento viver, porque o Deus está me ensinando cada dia. Então, quando eu entendo isso, vai gerar essa coisa linda no coração da minha esposa, que tem um buraco, no coração da minha esposa tem um buraco, que só pode ser preenchido com um homem que ela possa admirar e respeitar. Quando a mulher não tem isso, a vida dela fica vazia em uma dimensão. Por exemplo, pensa numa mulher, uma esposa, tem um coração dela, tem um espaço que preenche com sexo, tem um espaço que preenche com dinheiro, tem um espaço que preenche com não sei o quê, tem um espaço que representa tem um espaço para um monte de coisa. E tem um espaço que, para ser preenchido, tem que ter ao lado dela um homem que ela possa respeitar e admirar, porque Deus colocou no coração dela isso. Então, eu sou o cara que prometi para ela. Eu fiz ela acreditar com um monte de promessas quando eu era jovem, né, namorado, e ela acreditou. E isso, Rinaldo, isso. E ela acreditou. Então, eu gastei 2 anos fazendo ela acreditar, eu tenho os próximos 60 para provar para ela que eu não estava mentindo, que eu era real e que eu ia lutar para fazer aquilo acontecer. Então, um homem tem uma marca principal. Qual é a marca principal do homem? Ele promete, ele cumpre. Por isso Deus morreu. Por quê? Porque ele disse, se o homem pecar, eu vou morrer. Lá no concerto eterno. Deus Pai, Filho, né? Na nossa linguagem humana, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, juntos. Esse era o concerto eterno. Se o homem pecar, eu vou morrer. Só vou morrer sem precisar. Ele prometeu. Aí quando chegou na hora do Getsemane, ele gritava, suava sangue, rolava pelo chão, diz Ellen White, rolava pelo chão de tanta dor, gritando, não passa de mim esse caso, porque está muito difícil, mas não tem outro jeito de salvar a minha esposa, então eu vou até o fim. Não é o que eu quero, passa de mim isso, não tem outro jeito de salvar, então eu vou fazer, porque eu prometi. Aí chega no Calvário, né? Tá lá gritando, Pai, por que me abandonaste? Não estava fácil, a parada estava dura. A dor que ele sentia, né, da separação de Deus era tão grande que a dor física era quase que, né, pequena, quase que imperceptível. Quando você pensa no Calvário, você sempre pensa na dor física, nas porretadas, nas marretadas, no cravo, nas mãos, nos açoites. Isso era excruciante, mas a dor que sentia nessa pessoa era muito pior, a ponto de que uma pessoa na cruz morre, né, um homem na cruz demora 1 semana para morrer, porque a cruz não é um instrumento para matar, a cruz é um instrumento para fazer sofrer até morrer. Algumas pessoas, por que os 2 ladrões foram tirados da cruz, né,
e quebrado as pernas para passar o sábado, depois do sábado pendurado na cruz de novo, ficar lá até morrer. Porque era a situação da dor humana, da dor física. E quebrar a perna e pôr cravo na mão não mata ninguém. Agora, ficar pendurado na cruz, sofrendo, sem beber água, sem comer, durante a noite, um frio terrível, durante o dia um sol escaldante, vai matar você para você pagar pelo que você fez de mal para a sociedade. Cristo morreu em 6 horas. Tanto é que o soldado ficou tão desconfiado que furou o coração para ver se estava morto mesmo. E saiu água e sangue. Não saiu sangue, saiu água, porque para mostrar que o coração explodiu de tanta dor, né? Que era a separação do pai. Aí ele morreu, né? Ele morreu. Por que ele morreu? Porque ele prometeu. Não importava o preço, ele ia pagar o preço porque ele prometeu. Isso gera respeito, que gera amor. Olha a coisa que você começa a perceber, é uma coisa fantástica. E quando você olha para você, é isso que Deus espera de mim dentro da minha limitação humana. Mas de prometer e ser fiel, essa é a marca principal de um homem. Ele promete, ele cumpre. Então ele pensa bem antes de prometer. E aí eu ia entrar numa conversa longa com vocês, né? Que eu chamo de o homem que é homem. Né? O homem, o que é um homem? O homem, para ser homem tem que ser homem, tá? Mas o que é um homem que é homem? Então vamos lá. Aí você começa uma porção de situações para você ir avançando nesse tempo. Amigos, olha, um beijo para vocês, tá? Se tiver mais alguma pergunta, eu posso tentar responder. Já sabe. Porque senão eu me empolgo com o assunto e vou. Já sabe que vai ter que voltar, né, pastor? Ah, meu pai do céu. Dando as ideias, agora aguenta aí, né? Tulião, você já sabe que o Túlio já sabe onde você mora, não vai ter como escapar. Estou morto agora. Mas aí o pastor estava falando, né? A primeira característica de um homem bíblico é a integridade, né, pastor? Com certeza, com toda certeza. É a integridade, é isso aí, é o que ele disse, é o que ele vai fazer, né? Pastor, e para ser muito homem, aí vem um outro passo anterior, né? Ele tem que pensar muito bem o que ele vai prometer. Esse pensamento de vai prometer não pode ser pensamento da emoção. Esse é um pensamento pensado, com cuidado. E essa sabedoria que o Carlos disse, ela é fundamental. Para eu prometer com sabedoria. Eu posso cumprir, não posso cumprir. E aí, isso vem dessa dimensão de você ter uma vida com Deus, que vai te dar sabedoria, para você fazer promessas equilibradas. Ontem, meu neto falou assim, vovô, então, netos gêmeos, né? Eu fui levá-los no basquetebol ontem, né? Eu estou um cara muito ocupado, mas eu tenho marcado nas minhas agendas os dias para os meus netos. E aí eu fui lá com eles levar no basquetebol, na escola de basquetebol. Tem 10 anos, os dois. E aí, quando a gente estava indo, vovô, olha, vovô, você sabe que eu estou colecionando Hot Wheels, né? E eu precisava do Hot Wheels tal, né? Aquela conversa de menino, né? E a gente está colecionando moedas, então, do mundo, então eles estão muito empolgados com colecionar, e eu comecei com a numismática com eles, né, para ter uma cabeça um pouco diferente, né, e aí eles queriam comprar o Hot Wheels. Aí eu falei, olha, o vovô pode até comprar o Hot Wheels para vocês, mas o vovô não vai comprar hoje. Mas vovô, onde passa ali, hoje o vovô não pode comprar, sabe por quê? Olha, coração. São 5 horas. Nós vamos sair daqui, né? Vamos chegar em casa, tomar banho, fazer o culto. Vocês vão fazer o culto hoje, vocês dois vão preparar o culto para fazer o culto para mim e para a vovó hoje, entendeu? Então, não vai dar tempo. Mas, vovô, eu digo, outro dia eu vou com você. Sabe por que o vovô não vai te prometer que vai hoje? Não, porque hoje eu já sei que eu não vou poder cumprir. Aí, para você ficar quietinho, eu vou dizer, tá bom, o vovô vai comprar. Aí o vovô não vai comprar, aí você vai ficar triste, não vai mais querer respeitar o vovô, e você um dia não vai amar o vovô, porque o vovô promete não cumpre. Então, eu vou estar te prometendo que no dia tal, quando passar o mês, porque eu não posso te dar tudo que você quer quando você quer, o vovô vai comprar um carrinho para você, que você vai poder escolher. Beleza? Então, ele já sabe que o vovô vai cumprir isso. E que agora o vovô vai dizer que não, e vai explicar o não, sem explicar demais, e se ele começar a reclamar, eu não vou explicar mais, mas eu já disse para a criança, para ele poder entender que como é que funciona a vida real. Por quê? Porque, de uma certa forma, eu
estou influenciando para que eles sejam homens de verdade, é o que eu quero. Né? Então, como eles são crianças, o vovô está junto, o vovô é homem, então o vovô tem que viver como um homem nos detalhes que uma criança possa entender. Muito bom, pastor. Mais 2 participações para a gente finalizar, amigos. O Itamar. Fala aí, Itamar. Só liga o seu som, Itamar. Bom dia, pastor. Tudo bem? Feliz sábado a todos. Queridos, palestra maravilhosa, pastor. Deus abençoe o senhor ricamente, viu, sua família, e que possamos ouvi-lo mais vezes. Eu já o conheço pessoalmente, tá? O senhor já esteve aqui em Curitiba. É uma bênção, viu? Lá na Igreja Central. Tá lembrado? Tô lembrado. Foi bem legal lá na Igreja Central de Curitiba. Excelente, obrigado, pastor. Tamar. Eu que agradeço. Eu tenho um convite do pastor Jairo para ir lá, né? Mas eu estou tentando arrumar um espaço para daí poder ir lá. Maravilha. Voltar lá. Eu assisto aqui no Boqueirão, tá? No Boqueirão, legal. William. O senhor também tá bom. Nos presentear e nos dar essa palestra maravilhosa para os homens lá, tá bom? Legal, Itamar. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Itamar. Feliz sábado. Pastor Alas, quem fala é Rinaldo de Caxias do Sul. Ô, Rinaldo, tudo bem? Povo de Caxias, hein? E povo bom danado. Estou com saudade de você, pastor, porque o senhor esteve aqui 2 vezes em Caxias, ali no ano 2022, 2023, ali, com o pastor, a convite do pastor Jefferson Machado, nosso departamental, isso. Né? Foi tremendo, o pessoal está com saudade aqui já, falando de buscar de novo o pastor Alas. Pastor Alas, eu quero agradecer demais, porque eu aprendi uma coisa, quebrou o paradigma aqui da questão da oração. O senhor diz que a oração não é a resposta, mas sim um processo que transforma o meu caráter a ponto de eu ser imitador dos atributos de Deus, homem de Deus. Exatamente. Do caráter de Deus. Eu achei fantástica essa definição e vou levar para a vida. E vou praticar, porque realmente eu creio no processo crescente e contínuo desse andar com Deus para você entender o processo. Achei fantástica essa definição, que a oração não é a resposta, mas sim um processo que transforma o meu caráter a ponto de eu vir a ser o imitador dos atributos do caráter de Deus. Coisa linda, pastor. Então, quero agradecer demais aí ao Atilíbio e a todos por promover tal coisa, como essa atividade que a gente tem aqui todos sábados pela manhã. Deixa eu colocar mais um pouquinho de luz nesse detalhe, né? Uma pessoa está orando 6 meses para não morrer, porque ela está doente. Tá. 6 meses ela vai lutando com Deus, vai desenvolvendo um caminho com Deus. Aí ela morre. Então, a resposta que ele pediu foi a cura, talvez. Mas ele morreu. Só que nesse processo de 6 meses, Deus deu para ele a vida eterna, não a vida apenas essa. Entendi o processo. Entendeu? Então, a resposta para mim foi não. O Pavel Goya foi sim. Ele é um grande pastor. Eu sou um pastor comum, mas eu estou no ministério também. Entendeu? Então, veja que a resposta não foi importante. O importante é o processo. Então, o processo me transformou e o processo transformou ele. A resposta é só a resposta. É verdade. Tem todo sentido. Nesse intervalo, a pessoa pode ter sido salva, justamente. Isso, exatamente. Exatamente. Beleza, pastor. Obrigado, hein? Beleza. Legal. Obrigado, Rinaldo. Muito obrigado. Pastor Alas, mais uma vez, obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua família. Tá? Eu queria pedir para o pastor orasse por nós nesse momento. Tá bom, vamos orar então. Que os meus netos, está interessante, eles vêm para minha casa, né? Quando eles vêm para minha casa, então eles estão lá dormindo. Um dorme comigo no chão, né? Porque um tem que dormir com a vovó. E aí, para dormir aos 4, aí não dá mais, aí dormia 3, agora não dá mais, dorme só 2. Então eu durmo no chão. E um com a vovó, aí quando for hoje à noite, que vão para o Salvador domingo, então a gente vai para a igreja hoje, encontra com a mãe e tal, com a família lá e tal, na igreja, que a mãe é minha filha, e daí todo mundo vem para casa, o marido, ela, almoçamos aqui e tal, aí ela vai.
Então, quando vem na minha casa, de vez em quando eu estou aqui em Brasília, então é assim, né? Então, daqui agora eu vou acordá-los para fazer ali o culto com eles e aquela coisa toda para levar para a gente ir para a igreja. Então, eu vou orar com vocês, então. Paizinho de amor que está no céu, obrigado por seu cuidado e bênçãos, pelo privilégio da vida. Aqui tem um grupo de homens, como eu, que são limitados, pequenos, humanos, pecadores. Mas nós queremos poder ser usados por Ti, para que possamos, dentro da nossa limitação, mas pelo Teu poder, abençoar ou ser bênçãos à nossa casa, como o Senhor sonha. Não como eu quero, mas como o Senhor quer. Não como eu planejo, mas que o Senhor como o Senhor planeja. E aí, podendo estar contigo ao teu lado, o Senhor vai me ensinar. E eu quero ser sábio. E a sabedoria é viver o teu plano na minha vida e na minha casa. Mas como é que eu vou saber o teu plano se eu não paro para te escutar? Não paro para conversar contigo? Aí eu vou fazendo de qualquer jeito, do jeito que eu acho que é o bom, do jeito que eu acho que é o melhor. E isso nem sempre é verdade. Bate-nos com o Santo Espírito, salva-nos para o teu reino e nos transforma em bênçãos que a nossa casa precisa. Não a bênção que eu quero, mas a bênção que o Senhor sabe, que Tininha precisa, que Emily precisa, que Marcos, o meu genro, precisa, que meus netos precisam. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Wallace, muito obrigado. Que Deus abençoe você. Obrigado, pastor. Tchau. Um feliz sábado para todos vocês. Para na todos presença vocês de também. Deus. Semana que vem, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui novamente, gente. Deus abençoe a todos. Até sábado que vem. Um abraço. Até mais, pastor. Um abraço. Tchau. Tchau. Obrigado, muito obrigado. Feliz sábado com a graça de Deus.